que o Internacional se dispõe a negociar, o Inter tem que considerar o Thiago Maia jogador negociável. A não ser que o Santos diga assim, não, vou pagar 8 de euros. Bom, tá bem, vamos sentar à mesa e vamos conversar então. Tu quer pagar 8 de euros? Tá bom. Agora, o Inter vai liberar o Thiago Maia em troca. Eu tô fazendo uma conta aqui, Lucas, tu me corrige. O Inter comprou, né? Não pagou, né? Comprou o Thiago Maia por algo em torno de 4 milhões de euros junto ao Flamengo. 4 milhões e 500 mil euros. 25 de reais. 25 milhões de reais. Pagou uma partezinha disso pequena. Talvez 1 milhão de euros, ou um pouco menos, né? Isso. Pagou uma parte. E aí vai entregar pela dívida. Não, chegou a metade. Eu ligo a folha, 600, 700 mil, 800 mil, ganha o Thiago Maia, não sei. Se livra da dívida. E tu fica devendo Flamengo. Gente, isso aí é inconcebível. Se o Inter vender, é o que o Baldasso falou com muita propriedade. Nação flamenguista, a mídia gaúcha discutindo aqui a questão, a situação do Internacional, né? O Internacional que fez várias contratações aí, pensando que ia disputar e ganhar alguma competição, mas não ganhou, né? O time ficou caro, o time se endividou, o presidente veio a público, tá uma situação ali insustentável, né? E a mídia gaúcha começa a discutir, né? Inclusive, o Internacional contratou o Thiago Maia, né? Frente ao Flamengo, pagou uma parte e já quer vender. É uma situação não muito agradável para o Internacional, porque além de contratar jogadores, né? Não tá pagando e uma janela de transferência aí onde eles precisam repor algumas peças, né? E a mídia gaúcha, alguns pontos aí eu concordo, outro eu discordo, né? Faz parte, é o futebol brasileiro, mas eu vejo assim, acho que o Internacional é um desses times como o Botafogo, né? Eu acho que ele não pode gastar muito, né, para ser campeão, né? Até porque mesmo sendo campeão, vai ter um faturamento de um Flamengo, né? Então tem que ser com o pé no chão, né? Para montar o time não precisa gastar muito dinheiro, porque se gastar, mesmo se for campeão, não vai ter lucro. É uma situação dessa aí que eu sempre digo, né? Às vezes o Flamengo, para ser campeão, não precisa gastar tanto, mesmo sem ser campeão, fatura, é recorde, né? Às vezes os outros clubes pensam que pode fazer ao mesmo, né? Mas não é isso que a gente vê, né? Vamos acompanhar o corte aí, né, pessoal? Com a imprensa gaúcha debatendo sobre esse assunto. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Debate Raiz, o link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. No final, deixa a minha opinião. Vamos lá. Ele apostou todas as fichas, não deu certo. E aí o que acontece em meio a isso? Tudo bem, a gente já sabia que tinha uma dívida, que estava andando, nada acontece de graça, nem na nossa vida, muito menos no futebol, que é muito mais caro. É um mercado altamente inflacionado. Só que nesse momento, esse caminho, e aí eu vou botar um outro trecho que eu acho que, Baldasso, aí vai muito além do torcedor do Inter. Aí é o recado que o clube está passando para o mercado. De que, cara, não deu certo e agora o que tu tem que fazer? Tu tem que torrar os ativos mais atrativos. Por isso que eu digo que se trata de um movimento poucas vezes visto. Porque quando tu tem, como citou aí, na final da Libertadores 2006, eu sabia que o Tinga estava jogando a final da Libertadores já com a passagem comprada no outro dia para ir para a Alemanha. O Sobis também para ir para a Espanha, o Jorge Wagner. Mas ali era um elenco que, na pior das hipóteses, se não tivesse ganho a Libertadores, teria feito um baita jogo no primeiro e teria chegado numa final. Agora nós estamos falando de um Internacional que não chega nos últimos 2 anos à final do Campeonato Gaúcho, que esse ano teve um momento de muito mais ilusão e é totalmente compreensível pela gana que o torcedor tem, de um pouco mais além, mas a perspectiva que está sendo vendida hoje para o torcedor, para o grupo de jogadores, eu relatei para vocês semana passada. A conversa da galera que acompanha o futevôlei, jogadores de Inter e Grêmio, a conversa dos jogadores do Inter é essa. Cara, aí o fulano... Não, o fulano já sabe que se a proposta chegar ele vai sair porque o presidente precisa vender. Então o que está passando o Internacional pro mercado é justamente isso. Cara, nós temos os jogadores aqui, a gente não tem como pagar e vai ter que vender. O que mais me preocupa é o seguinte. Você sabe que eu tento desmembrar, criar uma relação paralela da dívida que o Internacional tem e do grupo de jogadores e as necessidades para fazer um time competitivo. Muitas pessoas dizem que eu sou louco, que essa relação ela tem que acontecer, mas não, eu separo. E aí que entra Meneghetti, Bagé e Lucas, a minha grande preocupação. Vamos lá, o Inter está chegando a R$1 bilhão de dívidas. Se tu tivesse falando assim, esses dias surgiu aí a informação, 22 milhões de euros pelo Gabriel Carvalho. Porra, aí não é brincadeira. Aí nós estamos falando do
do quê? Estamos falando de 130, 140 milhões de reais. Aí é uma coisa diferente. Aí tu paga as dívidas de agora, aquelas que estão batendo na bunda, e tu começa a resolver alguma coisa. Mas, gente, nós estamos falando de um Internacional fazendo movimentos que me levam a crer que o Internacional não tem dinheiro para pagar a luz, que me levam a crer que o Internacional não tem dinheiro para comprar produtos de limpeza para limpar o chão do Beira-Rio. Porque se o Internacional realmente vai se desfazer de um volante titular, para não ter que pagar o que estava pagando ou que tinha que pagar por ele, se o Internacional está pensando em vender o Wesley para limpo, vender o seu melhor jogador para tirar limpo um valor que mal paga a folha de pagamento de um mês, nós estamos falando de uma situação falimentar. Aí nós estamos falando de uma situação falimentar. Nós não estamos falando de ganhar dinheiro para pagar a dívida, até porque o Inter não paga a dívida. O Internacional consegue lá dar uma arranhada nos juros de 70 milhões de reais que paga por ano. A dívida do Inter é impagável, acabou. A dívida do Inter acabou, ela é impagável, ela está aumentando até o Inter virar SAF e se salvar. Agora, nós vamos mexer no futebol? Nós vamos paralelamente à situação falimentar do clube abandonar a ideia de ter um time competitivo? Velho, desculpa, mas isso é o começo do fim. Eu quero acrescentar no que está dizendo o Baldasso, no que a gente falou na introdução, Lucas, que é o seguinte: o Internacional estaria perdendo o Thiago Maia para o Santos. Um time que até 30 dias atrás estava na segunda divisão do futebol brasileiro. Tem uma camisa pesada, mas é o Santos. Também não tem vencido títulos nos últimos 10 anos, títulos representativos, e estava rebaixado. Subiu agora. O Internacional estaria perdendo o Ener Valencia, não para ser ressarcido de algum dinheiro, mas para liberar 1,5 milhão da folha, porque ele é um reserva e tal. O Internacional não vai conquistar, muito provavelmente, a permanência do Bernabéu. Então, assim, daqui a pouco o Grêmio, que precisa de um volante, vai olhar, eu tô precisando de um volante. O Internacional tem o Rômulo. O Inter, quanto é que tu quer no Rômulo? Tá aqui, ó. Tô comprando o Rômulo. Daqui a pouco o Juventude vai levar o Bruno Gomes. Se oferecer, leva. Com a facilidade que o Internacional se dispõe a negociar, o Inter tem que considerar o Thiago Maia jogador negociável. A não ser que o Santos diga assim, não, vou pagar 8 de euros. Bom, tá bem, vamos sentar à mesa e vamos conversar então. Tu quer pagar 8 de euros? Tá bom. Agora, o Inter vai liberar o Thiago Maia em troca. Eu tô fazendo uma conta aqui, Lucas, tu me corrige. O Inter comprou, né? Não pagou, né? Comprou o Thiago Maia por algo em torno de 4 milhões de euros junto ao Flamengo. 4 milhões e 500 mil euros. 25 de reais. 25 milhões de reais. Pagou uma partezinha disso pequena. Talvez 1 milhão de euros, ou um pouco menos, né? Isso. Pagou uma parte. E aí vai entregar pela dívida. Não chegou a metade. Eu ligo a folha, 600, 700 mil, 800 mil, ganha o Thiago Maia, não sei. Se livra da dívida. E tu fica devendo Flamengo. Gente, isso aí é inconcebível. Se o Inter vender... É o que o Baldasso falou com muita propriedade. Eu aceitaria vender o Gabriel Carvalho por 22 ou por 25 de euros, ou não, é 20, o Inter vai ficar com 25% do passo. Tá bem, esse é um dinheiro que entra, é proteína na veia, o Inter paga as dívidas mais urgentes, assegura o seu ano mais tranquilo e bola pra frente. E não precisa nem de reposição, vai de Gustavo Prado colocando, vai dando chance para um novo garoto. É assim que tem que ser o futebol. Agora, o Inter não renovar o Bernabéu, o Inter correr o risco, parece que o negócio não vai pra frente, pelo menos agora, do Wesley. O Wanderson também está sendo sondado, o Ener Valencia, o Thiago Maia, daqui a pouco ali na frente é o Vitão. Gente, é um desmanche de possibilidade de título em 25 impressionante. E o recado que passa pro torcedor. Eu já tô indo lá pro outro lado, porque pra mim, baseado em tudo que eu ouvi da tua entrevista ali, em que tu faz as perguntas mais diretas possíveis, o presidente responde. Tem horas ali que ele chega a ficar até um pouco atordoado, porque tem coisa que eu, no lugar dele, também não gostaria de ter que responder, né? Porque é a verdade e ele sabe que ele fica mal colocado perante o torcedor. Mas olha o recado que tu passa pro torcedor e até pro mercado. Porque se eu sou investidor, eu vou investir por quê no Inter? Só se o cara for muito colorado realmente quiser ajudar. Do contrário, o que o clube tá me vendendo hoje, Meneghetti, até pra gente falar na questão de SAF, tá bom, tu amarra todas as pontas, daqui a pouco o cara chega com aquele contrato leonino, que é muito melhor pra quem tá botando dinheiro do que pra quem tá recebendo, mas do contrário, até a gente usa muito o termo, né, na política geral, da insegurança jurídica, né, quando o país tá mal e tal. Hoje o Internacional é um retrato disso, porque como disse o Baldasso, é uma
dívida impagável. Aí quando tu monta um time, tu traz um bom treinador, um bom preparador físico, e o time começa a mostrar, que nem os baldaços, não, agora vai ter a pré-temporada, agora vai. Mas como é que vai se tu começa a vender os jogadores que são os melhores ou são os pilares? Olha a situação do próprio Thiago Maia. O Thiago Maia é um jogador que até no Inter, ele tá longe de ser o grande jogador que ele é, porque eu acho ele um jogadoraço, só que daqui a pouco tu tá negociando só pra te livrar da dívida. Não, então ao invés de eu ficar devendo pra ti, Flamengo, quem te deve agora é o Santos. É muito Isso Alguém tá dizendo aqui no chat, tem vários, Lucas, tem vários aqui no chat dizendo o seguinte, esse Thiago Maia nem é tudo isso, tal. Gente, não é isso, não é isso. Realmente, Thiago Maia terminou o ano muito mal. Não é isso que importa na nossa análise agora. Nós estamos falando de um jogador titular do Internacional. Nós temos dois movimentos. Por favor, você que está do outro lado da tela, me ouça, por favor. Nós temos até agora dois movimentos acontecendo em relação a saídas de jogadores titulares do Internacional. E eu quero que vocês prestem mais uma vez atenção qual é a forma desses dois movimentos. Perdendo titular, né? Se nós estamos falando de clube grande para se desfazer de um titular, nós estamos falando de milhões e milhões de euros para tirar um jogador titular de um clube grande como o Internacional. Não. Nós estamos falando de Thiago Maia e de Wesley. Nós estamos falando do Thiago Maia para repassar dívida para outro e do Wesley para tu tirar limpo um valor que mal paga a folha de pagamento de um mês. Gente, isso é gravíssimo. Gravíssimo. E diz bem o Meneghetti, como é que eu vou acreditar que o Inter vai ficar com o Bernabé? Como é que eu vou acreditar se nós estávamos falando um montante aí de 5 milhões de euros, talvez baixe para 4? Não vai pagar. Não vai pagar. E o Vitão, vamos combinar o seguinte, nós sabemos o que está acontecendo, Lucas Dias, em relação ao Vitão. É chegar uma proposta, a proposta chega no e-mail, o Vitão já sai pela rodoviária, vai no aeroporto e se manda. O ano passado, o Vitão não tinha negócio, o ano passado, Lucas Dias, não tinha negócio fechado com o Betis, o Vitão já estava em São Paulo, já estava embarcando para lá, para não correr risco de dar errado como deu. Cara, é desesperador, Lucas Dias, desesperador. Tem dois pontos que eu vejo, tá, que eu não sei se pode ser uma luz no fim do túnel, e aí vai duas informações. Primeiro, o Bisol disse que hoje a tendência não é do Vitão sair. Pelo menos não nessa janela. Ou seja, a gente estaria falando de um primeiro semestre com o Vitão no Beira-Rio. Não, teve a proposta do Napoli. No final desse ano. A proposta do Napoli era... Era 10 de euros. Né? Era 10 de euros. 10 milhões de euros. O meu ponto é o seguinte. Se o Wesley ficar, aí cresce a chance do Wanderson ir pro Vasco. Mas aí não vai ser o negócio que a direção pensava em relação a dinheiro, né? Porque, vamos lá, tá? O que acontece em relação ao Wesley? O Inter tá devendo várias parcelas do Wanderson, não tá? As duas últimas. Dá 11, 12 milhões de reais. É uma grana importante. Tá? Ainda mais mas esse aí o Inter não vai liberar pela dívida só, né? O Inter... Exato. Exatamente. Eu não sabia do Vasco. O Vasco tem interesse no Wanderson? Vasco, Zenit, Lokomotiv Moscou e o CSK. São os 4 times que procuraram. Os clubes russos eu sabia. Eu não sabia. Nação flamenguista, a mídia gaúcha discutindo a situação financeira aí do Internacional, né? Tem que ter muitos que não gostam, mas a verdade tem que ser dita, né? Acho que o fair play financeiro tem que chegar no futebol brasileiro, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas o fair play financeiro só favorece o Flamengo. Ok, mas favorece o Flamengo por quê? Por que é que favorece o Flamengo? É porque é um clube que se reestruturou, é um clube que passou por uma situação difícil, né, há 10 anos atrás, motivo de chacota, brigando para fugir do rebaixamento, não ganhava nada. Para que isso? Para um dia ser grande, para um dia se reestruturar, para um dia colocar sua dívida, pagar sua dívida, né, colocar as contas em dia. Né? Aí sim vai favorecer não ao Flamengo, mas sim aos clubes que fizer isso. O clube que estiver bem organizado financeiramente vai favorecer. É como eles estão analisando aí, né? Por exemplo, né? Internacional vende Thiago Maia. Eu nem sei se pode eles fazer isso, né? Vender o Thiago Maia para o Santos, né? Pega o dinheiro, fica devendo o Flamengo, tá com dinheiro, e aí? Nem sei se pode fazer isso, né? Ou então mesmo vender para repassar a dívida, né? O Santos ficar devendo o Flamengo, né? É uma situação, pessoal, complicada, né?
uma situação que o fair play financeiro chega para melhorar. Primeiro que o Corinthians não vai sair contratando a Deus e o mundo, né? A torta, né? Também, né? E entre outros clubes, né? Internacional seria um desses, né? Vai poder ir no mercado, né? Primeiro tem que se pagar as contas, reestruturar, para depois... Eu não estou dizendo aqui que o Internacional não vai poder contratar, vai poder contratar, né? Mas tem um percentual ali de quanto arrecada, de quando é sua dívida, né? Eu acho que os clubes que não querem um fair play financeiro, nesse momento, é aquele clube que não pensa em um dia se organizar. Acho que é isso. Aquele clube que não pensa em um dia em se organizar, virar bagunça, realmente não quer o fair play financeiro. Eu vejo muito clube dizer, não, mas como o Baldasso aí falou, né? Não pode desfazer do elenco. Concordo com ele. Não pode vender o jogador, um exemplo. Se o jogador, o valor apresentado por um clube, né, uma proposta, for significativa, ok, né? Eu acho que vale a pena, né? Mas se o valor foi bem abaixo, não vai resolver problema, né? Quer dizer, vai só prejudicar mais o clube ainda, né? É bastante complicado, né? Eu vejo muita gente dizer, não, na hora que tiver perto de falir, transforma numa SAF e dá certo, né? A gente viu aí que nem sempre SAF é sinônimo de ganhar, pessoal. Primeira SAF do futebol brasileiro foi do Bragantino, né? O Bragantino, se eu não me engano, no ano passado terminou ali na ponta, né? Na parte de cima da tabela, né? Por quê? Investimento, investiram alto. Esse ano já não teve investimento, brigou pela zona de rebaixamento. Botafogo investiu alto, foi campeão, mas eu vi até torcedor botafoguense aí falar. Será que vai manter? Ou vai ser 1, 2, 3 anos e... Tem que ver, né? Vai manter? Valeu a pena? Quanto investiu para ser campeão? 1 milhão. 1 bilhão, né? O Botafogo investiu mais ou menos para ser campeão. Ganhou quanto? Um faturamento e premiações cerca de 700 milhões. Ficou 300 milhões de prejuízo. Será que o dono vai ver e vai dizer realmente não vale a pena investir, né? Porque o ano que eu fui campeão, Libertadores, Brasileirão, tive um prejuízo de 300 milhões. Será que vale a pena investir? Por isso que eu digo, nem sempre SAF vai ser mil maravilhas, né? Eu não vejo assim, né? Acho que tem que ter atitude, primeiro do clube. Você tem que saber qual é o seu potencial de crescimento, qual é o seu potencial que você pode gastar, seu potencial que você pode arrecadar. Primeira coisa é você botar na cabeça que tem que arrecadar mais, crescer o seu faturamento. Crescer o faturamento, aí sim, pagar dívida, quando terminar de pagar a dívida, uma contratação aqui, outra ali, acima do padrão, ok, mas nada exagerado, né? Vejo clube aí devendo a Deus e o mundo, não paga ninguém, mas as contratações é só quem a gente vê, né? Você vê, o Flamengo tá numa situação complicada, não quer fazer contratações porque não quer se endividar e não tem dívida. É assim que a gente não entende, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.